2022. Preciso te contar agora se existe proposta ou sondagem do Beşiktaş da Turquia por Mateuzinho. Informação que circulou nas últimas horas nas redes sociais. O lateral direito do Corinthians, que é titular absoluto, especialmente diante da escassez de concorrentes, teria entrado na mira do Beşiktaş, o clube turco que negociava com o Emerson Royal e acabou perdendo a disputa com o Flamengo. O Emerson Royal é inclusive aguardado no sábado no Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente fala sobre o Fla. Mas sem um lateral brasileiro, a opção seria por outro lateral brasileiro. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, para perguntar: Stabile, você foi procurado por alguém do Beşiktaş? Há sondagem, proposta ou algo do gênero? O Osmar Stabile assegurou que até agora ninguém do Corinthians o procurou. O dirigente não descarta que possa ter havido algum contato com representantes do atleta, mas o Corinthians precisa ser informado sobre qualquer interesse, até porque é dono de 50% do valor de uma venda futura e de 100% dos direitos federativos. Jogador que na atual temporada soma 31 jogos e apenas um gol marcado. Ele havia sido comprado por 5 milhões de euros, que deram direito ao Corinthians ao valor de metade de uma venda futura, a outra metade segue vinculada ao rubro-negro. O valor de mercado do Mateuzinho hoje gira na casa dos 6 milhões de euros. A boa notícia para o torcedor alvinegro da quinta-feira veio da renovação de contrato de Yuri Alberto. O vínculo atual, que se encerrava em dezembro de 2027, foi prorrogado até junho de 2030. Dessa maneira, o Yuri Alberto garantiu multas rescisórias maiores para o Corinthians e também um reajuste salarial. Os vencimentos dele, que giravam na casa de 1.700.000 por mês, foram agora para mais de 2 milhões de reais por mês. Em troca, o Corinthians viu a multa em território nacional saltar para 500 milhões de reais, a multa para o mercado internacional de 100 milhões de euros. Desde que foi contratado, o Yuri Alberto disputou 184 jogos com 70 gols e o título do Campeonato Paulista. Só para completar, é importante contar que o Yuri está na reta final de recuperação de uma fratura nas costas e deve ser novidade nos próximos dias. A saideira sobre o timão Memphis Depay se reuniu com representantes da Gaviões da Fiel e foi perguntado: e aí, o que você quer da vida? A resposta do holandês: quero continuar no Corinthians até o fim do meu contrato, na metade do ano que vem. Hora de falar sobre o Corinthians, que precisa de 2 milhões de reais para terminar a série de dispensas na base. Augusto Melo, enquanto presidente, contratou 87 jogadores para as categorias amadoras. Desses 87, 40 já foram dispensados. E a nova diretoria quer demitir mais 30. Só que esses 30 têm um custo de 2 milhões de reais para serem dispensados, porque tem contratos longos e salários altos. Pois bem, o Corinthians não tem esses 2 milhões de reais e procura interessados nos jogadores para conseguir as rescisões de forma gratuita. Só para você ter uma ideia sobre o escândalo que foi a base do Corinthians sob o comando do Augusto Melo, dá para dizer que apenas 17 dos 87 jogadores contratados têm alguma serventia e utilidade na visão da atual diretoria. Importante contar também que o Corinthians do Augusto Melo nem tinha campo para dar treino para tantos jogadores nas categorias de base, tamanho o inchaço dessas categorias menores. Houve momento em que o Corinthians precisou pedir campo da Portuguesa emprestado. Portuguesa e Corinthians dividem, tem centros de treinamentos um do lado do outro. Em alguns momentos o Corinthians utilizava campos da Portuguesa para poder dar treino para todos os jogadores das categorias de base. Vale a lembrança ainda daquela categoria sub-18 criada pelo Corinthians com a desculpa de que seria feita uma série de excursões pelo Brasil e exterior para dar visibilidade para atletas, para pensar nesses jogadores sendo vendidos. Pois bem, não houve nem sequer uma única excursão desse sub-18. Sobre o time principal, empate em 0-0 contra o Cruzeiro, dentro de casa, só 31 mil pessoas na Neoquímica Arena, o menor público do Timão na atual temporada. O Corinthians caiu para o 11º lugar com 20 pontos conquistados e a pressão pela demissão do técnico Dorival Júnior segue bastante alta. Quero falar agora sobre Fabinho Soldado, informação importante e exclusiva. O diretor executivo de futebol do Timão, que mandava prender e soltar na era Augusto Melo, perdeu todo esse moral e está com um filme queimado por uma série de motivos. O principal deles, a irritação da atual diretoria, que substituiu o Augusto Melo por conta de um contrato que custa até 6 milhões de reais por mês ao Corinthians com o Memphis Depay.
Quando os dirigentes alvinegros tomaram conhecimento de todas as cláusulas e benefícios que o holandês tem, eles se perguntaram, mas como alguém pôde deixar que o Corinthians assinasse esse contrato? E o Fabinho Soldado teve papel importante durante toda a negociação com o Memphis. A partir daí o Fabinho já começou a ter seu filme queimado, mas não parou por aí. Os dirigentes da atual administração também levantaram uma série de outros reforços contratados pelo Fabinho que deixaram péssima impressão. Alex Santana, Charles, Pedro Raul, entre outros. Até reforços que vingaram na era Fabinho Soldado, depois descobriu-se que nem tiveram tanta participação dele. Um exemplo é o Carrilho, que arrebenta com a camisa do Corinthians, ou pelo menos arrebentou na temporada passada, mas foi uma indicação do Ramon Dias. O grande trunfo, o grande mérito do Fabinho Soldado como executivo de futebol foi a contratação do Hugo Souza. Todas as outras têm alguma discussão. Só para completar, o Fabinho também perdeu moral com a diretoria pela constatação de que ele não consegue dominar o vestiário e os atletas como se imaginava. Casos de indisciplina, como a ausência do Memphis num treino e seguidas saídas e baladas de jogadores acabaram pesando contra o Fabinho. Não estou para dizer que eles correm o risco de demissão, mas dentro da atual administração há a avaliação de que o trabalho dele é só comum, bem distante de um trabalho perfeito ou ótimo como muita gente tem tentado deixar no ar. Só para completar, queria contar também que Matheus Bidu avançou para a renovação do contrato, o vínculo do lateral esquerdo se encerra no fim desse ano e será prorrogado. Registrar ainda pichações contra Memphis Depay. Essas pichações aconteceram no Parque São Jorge e, entre outras coisas, a gente pôde ler fora Depay, salário em dia, futebol atrasado. Depay de ídolo, você não tem nada. Craque Neto 90, 91 e 97, nosso ídolo eterno. Hora de falar sobre o Corinthians e a busca por um ponta. A grande necessidade indicada por Dorival Júnior tem mais um alvo. Vitor Sá, 31 anos de idade, ponta esquerda, com passagem pelo Botafogo, pertence ao Krasnodar. O nome dele já havia sido sugerido ao Corinthians há algum tempo atrás, mas diante da dificuldade em fechar com as primeiras opções no mercado, o Corinthians conversa com o Krasnodar e com o Vitor Sá. Dá para dizer que a parte mais fácil dessa negociação é convencer o brasileiro a voltar para o nosso país. Ele entende que seria uma boa atuar como protagonista no Corinthians. Agora o Timão tenta chegar a um acordo com o Krasnodar, onde o Vitor Sá é titular absoluto, temporada passada de 25 jogos, 4 gols e 4 assistências, valor de mercado dele, segundo o Transfer Market, de 3 milhões de euros. Não sei se o Corinthians pagaria tanto dinheiro por um atleta com mais de 30 anos de idade. As negociações estão em fase inicial. Para completar a respeito do Corinthians, o Timão quitou nessa quarta-feira a primeira parcela dos prêmios atrasados, pela classificação para a Libertadores desse ano e pelo título do Campeonato Paulista. A dívida total era de 12 milhões de reais e o Corinthians prometeu fazer essa quitação em 3 parcelas. Não estou incluindo a grana que o Corinthians deve a Memphis Depay. São mais ou menos 5 milhões e 200 mil reais e o Memphis já notificou o Corinthians extrajudicialmente em 2 momentos. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e mais uma dispensa na base. Agora de um filho de um dos ex-diretores de patrocinador master do Corinthians. Bora fazer você entender toda essa história. Entre as várias maluquices dos 87 contratados para a base, desde o início da era Augusto Melo, tinha um caso de um zagueiro que era filho do patrocinador master da Esportes da Sorte. O Corinthians tem a Esportes da Sorte como patrocinadora master e havia contratado o filho do CEO da empresa, o Danielzinho Trajano, zagueiro de 19 anos de idade que havia chegado em abril. Pois bem, depois de 3 meses ele foi dispensado, sem nunca nem sequer ter treinado com o time principal. Suas únicas apresentações se deram no time B, que é uma espécie de catadão do Corinthians que foi criado exatamente para tipos de negócios estranhos e escusos. A dispensa se dá depois que o Daniel Trajano, pai do zagueiro, deixou de ter um papel de destaque na Esportes da Sorte. Me parece algo conveniente. Só para completar em relação ao Corinthians e mais problemas. Na manhã dessa terça-feira, o GE trouxe a notícia de que Duílio Monteiro Alves usou mais de 80 mil reais em cartão corporativo para gastos pessoais enquanto presidente do Corinthians. Detalhe, esses 80 mil reais num período de menos de 40 dias. Entre as compras, cerveja, remédio para ereção, compras em um mercado que não existe e nunca existiu, além de 2 aparelhos para barbear no valor de 3 mil reais. Isso sem contar 3 flores acompanhadas de arranjo e uma série de outras coisas que não competem a um presidente gastando o cartão corporativo do Timão. André Sanches, super ameaçado,
de ser expulso, Duílio vai para o mesmo caminho e é o fim da renovação e transparência no Parque São Jorge. E você, que pensa sobre tudo que eu contei, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, beleza? Para fechar o vídeo, para falar sobre o Corinthians. E não bastasse a treta envolvendo Memphis Depay e Dorival Júnior, a chance de demissão do técnico, salários atrasados, e agora há outro enorme problema. Jogadores do Corinthians têm abusado da noite. Essa é uma impressão / opinião de dirigentes corintianos. A nova cúpula alvinegra está bastante incomodada com o excesso de noitadas de alguns dos líderes do elenco. Vou citar dois, Memphis Depay e Carrilho. Ambos têm saído de balada com muita frequência. Essa informação já havia sido, inclusive, identificada por torcedores organizados, que passaram a informação para dirigentes do Corinthians. Na última semana, um caso que irritou bastante. Os atletas não têm ficado mais concentrados nos dias de jogos em São Paulo. Então, por exemplo, o Corinthians enfrentou o São Paulo no último sábado no Morumbi, e a apresentação do elenco aconteceu ao longo do próprio sábado. Pois bem, teve jogador que saiu de quinta para sexta e teve jogador que saiu de sexta para sábado. Ou seja, voltou para casa nas primeiras horas do sábado, mesmo diante de um compromisso importante contra o São Paulo horas depois. Também por isso, há a possibilidade de punição ou de saídas de atletas para que essas baladas cessem de uma vez por todas. Clima bastante complicado e enorme dificuldade para o presidente Osmar Stabile, que ainda tem de lidar com a falta de dinheiro e busca de receitas pelo mercado da bola. Só para arrematar em relação ao Timão, contei para vocês pela manhã que Juan Pablo Vojvoda agrada, mas a chance de demissão do técnico Dorival Júnior em caso de derrota para o Cruzeiro é pequena. Isso porque o Fabinho Soldado é um grande defensor do treinador. A tendência é que o Dorival caia se o Corinthians continuar tropeçando e for eliminado pelo Palmeiras na Copa do Brasil. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra. Quero fechar o vídeo para contar que o Corinthians tentou atravessar o Palmeiras na negociação por Ramon Sosa. Tenho contado para vocês há vários dias que o Palmeiras tem um acordo fechado com o Nottingham Forest para a compra do atacante paraguaio de 24 anos de idade. O negócio está sendo fechado em algo na casa dos 14 milhões de euros, valor que também inclui pagamento de comissão aos empresários do atleta. Pois bem, nos últimos dias, sem a confirmação de acordo entre Palmeiras e Forest, Corinthians sondou a possibilidade de contratar o atleta por empréstimo. Nottingham Forest diz que não há a mínima intenção de fazer negócio com o Corinthians mediante empréstimo, levando em consideração que ele já tem uma proposta em definitivo. Diante desse cenário, o Corinthians retirou sua oferta e não há nem sequer negociação entre os clubes. Hoje o Corinthians trabalha em duas frentes para reforçar seu ataque. O Biel, atacante do Sporting, o clube português está mais disposto a rejeitar a primeira oferta do Corinthians de 5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos, mas as tratativas continuam. Outra negociação em andamento, o Corinthians tenta adquirir de forma definitiva o Carlos Vinícius, que está livre no mercado depois de deixar o Fulham. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians. Ronaldo Fenômeno está no mercado procurando investidores para colocar dinheiro no timão. Não é novidade que o Ronaldo gostaria de comprar a SAF do Corinthians, mas ele já percebeu que essa ideia não vai prosperar tão cedo. Qual que é a estratégia do ex-atacante do Corinthians? Encontrar gente com muita capacidade financeira que possa aplicar esse dinheiro no clube, tendo o Ronaldo como um porta-voz e alguém que ajude nas decisões. Vale a lembrança de que o Timão hoje tem 2,5 bilhões de reais de dívida, a maior dívida do futebol brasileiro. A possibilidade de SAF virou algo fora de cogitação. O Corinthians tem tido toda a dificuldade do mundo em pagar suas dívidas. Nessa última quinta-feira, por exemplo, venceu um prazo para quitação da primeira parcela de um grande acordo com a CNRD, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. O Corinthians não tinha 4,5 milhões de reais para fazer essa quitação. A promessa do Corinthians é de que até terça-feira, última data para apresentação do boleto pago, o Corinthians vai conseguir esse dinheiro. E para evitar novas situações como essa, é que o Ronaldo busca investidores no mercado. Resta saber como é que Gaviões da Fiel, sócios e conselheiros vão lidar com essa ideia caso o Ronaldo apresente de fato investidores. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.